Olá, meus amigos. Que bom que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal do Saber e Luz, com essa proposta de conversarmos sobre os fundamentos da doutrina espírita. No vídeo de hoje nós temos como tema: os espíritos comunicam-se conosco? Essa é uma questão bastante importante. Imagino que todos que busquem a doutrina espírita já se questionaram, pelo menos em algum momento, né? Será que os espíritos tentam se comunicar conosco? Será que isso é possível? E esse é um questionamento muito interessante, que nos remonta ao estudo da Bíblia, do Velho Testamento, e aí a gente vai lá para o livro de Deuteronômio. Capítulo 18, versículos de 10 a 12, Moisés está fazendo uma série de proibições ao povo hebreu. Várias questões que ele estava deixando bastante marcado ali que eles não poderiam fazer. E no versículo 11, ele diz com todas as letras: não podem se consultar com os mortos, nem se consultar com os mortos. E aí olha que curioso. No momento em que Moisés dá essa orientação ao povo hebreu, o que automaticamente ele está nos contando? Que existe vida após a morte. Porque você só proíbe aquilo que é possível de ser feito. Se ele estava proibindo o povo hebreu de se comunicar com os mortos, duas questões aí importantes. Primeiro, a vida continua após a morte. E segundo, é possível comunicar-se com os espíritos. Olha aí que mensagem forte e muito interessante para todos nós que gostamos desse lado espírita, espiritualista, gostamos de acessar esses saberes. Moisés, nessa época, ele tinha essa postura muito rígida, ele era um homem muito duro. E ele era assim porque havia essa necessidade. O povo hebreu era um povo muito sofrido, já tinham passado por muitas experiências e também era um povo muito duro e muito materializado. Eles eram ainda muito densos. Ainda talvez a gente possa falar muito cruz em termos de aprendizados espirituais, pelo menos comparado com o que viriam a ser mais à frente. Isso é natural, não há aqui nenhuma crítica, nós só estamos falando sobre o processo evolutivo natural dos espíritos. E aí, por serem pessoas também muito duras, eles precisavam de um líder espiritual que também tivesse uma postura assim muito firme. Então, por isso, Moisés botou várias proibições. A mais importante aqui para o nosso tema de hoje é essa, de estava proibido comunicar-se com os mortos. O povo hebreu, ao que consta, tinha esse hábito, sim, de se comunicar com os espíritos, mas as comunicações eram para as coisas mais comuns da vida. Então, havia um certo hábito, já um certo costume de se perguntar aos espíritos sobre tudo, coisas comuns do dia a dia. E pelo que os espíritos sempre nos orientam, é importante que nós tomemos as rédeas da nossa própria vida e a gente faça as nossas escolhas com base nos nossos saberes, nas nossas experiências. É interessante que principalmente questões básicas da vida sejam tomadas por nós e não que a gente fique consultando os espíritos o tempo todo, porque isso inclusive pode criar uma certa dependência. Você acaba achando que não pode dar um determinado passo a menos que os espíritos digam que pode. E isso não é interessante, isso não ajuda no nosso crescimento espiritual. Por isso Moisés trouxe essa proibição. Não é que a comunicação com os espíritos obrigatoriamente fosse ruim, não é isso. Mas os encarnados não estavam sabendo usar esse recurso de uma maneira positiva. Então, por enquanto, se proíbe para mais tarde repensar essa questão. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, nos traz alguma informação sobre isso. Pergunta 274. Vamos ver o que ele nos fala. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? O Espírito Emmanuel responde: antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens na sua feição de Consolador. Então, já naquela época do livro O Consolador, os adversários da doutrina espírita estavam usando justamente essa fala de Moisés para falar: olha, o Espiritismo está errado.
porque Moisés disse que não pode haver comunicação e o Espiritismo está promovendo a comunicação. Então estava havendo ali como é que fala isso, hein? Estava havendo ali uma crítica ao espiritismo por parte de pessoas que não eram espíritas, estavam se sentindo incomodadas com isso. E aí Emmanuel continua. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se fazia com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Emmanuel usa palavras bastante duras, mas há uma importância nisso, há um significado. Material humano, grosseiro e inferior. Nós, nessa época, éramos pessoas ainda muito materializadas, muito brutas. Então, é nesse sentido que ele está falando, né? Nós ainda não tínhamos despertado para as verdades espirituais, nós ainda não tínhamos sensibilizado o nosso espírito, trabalhado as nossas virtudes a ponto de poder ter uma comunicação realmente saudável com os espíritos. E quando ele usa essa palavra aqui, comércio, ele está usando ela no sentido de intercâmbio, de troca, porque tudo que diz respeito às nossas relações com as outras pessoas, sejam esses seres encarnados ou desencarnados, está sempre no sentido de troca. Nós aprendemos com os nossos companheiros e os nossos companheiros aprendem conosco. Nós auxiliamos o nosso próximo e o nosso próximo nos auxilia também. O verdadeiro crescimento passa por isso. Há sempre uma troca. Então, olha Emmanuel aí nos dando uma orientação sobre a questão da comunicação com os espíritos, com os chamados mortos. É no sentido deles nos orientarem e nos ajudarem? Sim, mas nós também os ajudamos de alguma forma quando construímos essa comunicação de uma maneira sadia e tranquila. Então, por isso que naquela época ainda não era interessante que essa comunicação acontecesse em larga escala. Ela acontecia sim, e ela podia acontecer em pequena escala, quase micro escala, porque haviam médiuns sérios e haviam pessoas sérias que questionavam esses médiuns. E aí nós temos um caso aqui sobre isso. No livro de Números, capítulo 11, versículos de 26 a 29, a gente tem algumas instruções sobre dois homens, dois médiuns, que eram chamados Eudade e Medade. E eles estavam profetizando. Segundo as escrituras contam aqui, repousou sobre eles o Espírito e profetizava no arraial. Isso logo após Moisés ter proibido a comunicação. Então eles estavam, aos olhos do povo, estavam infringindo uma lei. Então correu um moço e anunciou a Moisés: Eudade e Medade profetizam no arraial. Ou seja, foi avisar Moisés de, tem duas pessoas que estão indo contra a lei que você nos explicou. Então Moisés virou para esse moço e disse: Tu tens ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Então Moisés estava explicando ali para a pessoa que foi avisá-lo, né, que o caso ali de Eudade e Medade era diferente, porque eles eram pessoas sérias. E ele sabia que as comunicações que pudessem vir através deles seriam comunicações sérias. Então isso mostra que mesmo Moisés tendo criado aquela lei de proibição, ele estava muito ciente do que estava acontecendo com o povo. Quem estava usando essa comunicação de maneira irresponsável e quem estava usando de uma maneira equilibrada. Bom, então nós já entendemos que é possível haver a comunicação entre encarnados e desencarnados, mas por que motivo é permitido essa comunicação? Por que será que os desencarnados vêm falar conosco? Existem pelo menos 3 razões básicas para que essa comunicação aconteça. A primeira, para sabermos que a vida continua, que a vida não é só a questão aqui da matéria. É importante que os espíritos possam vir se comunicar conosco para nos passar essa informação, já que estando encarnados, o véu do esquecimento, como nós falamos, né, desce sobre as nossas lembranças, então eu não lembro mesmo. Não lembro do plano espiritual, não lembro de vidas anteriores,
mas os espíritos estão se manifestando de alguma forma, estão se comunicando. Então, importante para sabermos que a vida continua. Segundo, a comunicação é importante porque todos nós temos um espírito guia, um mentor, um amigo do plano espiritual, ou mais de um até, que vão se comunicar conosco no sentido de nos dar orientação durante a nossa encarnação, para que possamos ter atitudes mais acertadas, vão nos orientar caso nós estejamos nos desviando dos caminhos evolutivos que nós traçamos. Então, é preciso que eles consigam se comunicar conosco. É preciso que eles queiram e possam falar conosco e que a gente consiga receber essa comunicação de alguma maneira. Pode ser através da audição direta, pode ser através da mente, chega para a gente como uma ideia, um pensamento, pode ser através de sonhos. Há muitas maneiras, mas é possível que aconteça e é importante para que eles possam nos dar essas orientações. Nós somos espíritos de um nível inferior, até se nós formos usar a classificação que Kardec bota no livro dos espíritos, nós somos espíritos inferiores, então nós ainda precisamos de orientações, sim, para que a gente possa ter atitudes um pouco mais acertadas. E uma terceira razão, que também é muito importante, para que saibamos que os nossos entes queridos, amigos amados que já desencarnaram, estão vivos. Isso é muito importante, é um dos fatores mais importantes que a doutrina nos traz. Nós sabermos que aquelas pessoas amadas que nós ainda carregamos no nosso sentimento com muito carinho, elas estão vivas, mesmo que elas não tenham mais um corpo físico. Elas vão poder se comunicar conosco através, como nós falamos, audição, pensamento, sonhos, psicografia. Pode ser que elas nos mandem uma mensagem. Existe toda essa possibilidade, né? Muitas vezes a comunicação é só uma sensação, um sentimento de que aquela pessoa está por perto, você captar a presença dela ou o perfume. Muitas pessoas contam isso, que sentem o perfume de um ente querido que já partiu. É sinal de que aquela pessoa pôde te visitar e está ali se comunicando. Quando nós falamos comunicação, não é necessariamente com palavras, mas é isso, é ela comunicar, ela mostrar que ela está ali presente. É uma forma de comunicação. As comunicações também têm naturezas. Qual a natureza das comunicações? Se nós formos consultar o Livro dos Médiuns, um dos 5 livros básicos do Pentateuco Espírita, a gente tem lá o capítulo 10, que se chama Da Natureza das Comunicações. E Kardec nos bota que elas podem ser, basicamente, se falarmos de maneira resumida, 4 tipos. O primeiro são as comunicações chamadas grosseiras, que são aquelas comunicações que trazem palavras pesadas, palavrões, falam de uma maneira grosseira. São espíritos ainda de um nível inferior e que muitas vezes só querem chocar, só querem causar algum incômodo, algum desconforto nas pessoas. O segundo tipo são das comunicações frívolas. E aí o que Kardec nos bota? Vem de espíritos levianos, zombeteiros, brincalhões, antes maliciosos do que maus. Diferente dos primeiros, que talvez possam ser maus, aqui eles são mais maliciosos. Aquela coisa do espírito brincalhão, uma brincadeira mais no sentido de uma brincadeira sem graça, né? Mas ele é um espírito brincalhão. Não ligam se o que dizem é verdade ou mentira. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Kardec aqui nos dando uma orientação super importante. Os espíritos vão se comunicar conosco através da questão da lei de sintonia. Então a gente tem que sintonizar com eles. Se eu, no meu dia a dia, sou uma pessoa frívola, é bastante provável que eu atraia a companhia desses irmãos. E eles, naturalmente, eles vão querer se comunicar comigo de alguma maneira. O terceiro tipo é a das comunicações sérias. Só tratam de assuntos relevantes, assuntos importantes e se preocupam em ser claros e objetivos. Importante, nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos, porquanto podem enganar-se de boa fé. Então, um espírito ser sério não significa que ele tenha conhecimentos super avançados, significa que ele é uma pessoa séria. Ele realmente está ali com intenção de passar uma mensagem legal, uma mensagem que ajude.
mas como nem sempre ele tem esse conhecimento, pode ser que ele se engane. Só que nesse caso aqui, caso ele cometa algum equívoco, não é por maldade, não é por brincadeira, porque ele realmente não percebeu que estava equivocado. Por isso Kardec sempre nos dá uma orientação em todas as obras. A questão de quando uma mensagem chegar, ela deve ser analisada pelo crivo da razão. Ou seja, eu não aceito a mensagem simplesmente porque ela veio dos espíritos. Eu leio, analiso com calma, de maneira racional, para ver se aquela informação procede, se ela tem nexo, se ela tem sentido, se ela bate com os fatos que nós conhecemos. E aí sim, se ela passar por todos esses crivos, eu entendo que aquela mensagem é válida. E também, se ela não for válida, se por um acaso o espírito tivesse enganado, ou até for um dos dois outros casos, tivesse sido grosseiro, ou tivesse, passado uma mensagem mais no sentido de uma brincadeira, eu descarto essa mensagem, mas eu não fico chateado com isso, eu não fico com raiva. Eu apenas não vou considerar. Isso tudo é importante porque nós estamos falando do Espiritismo, que é um conjunto de saberes que está muito ligado à razão, ao estudo e à razão. Então, uma vez que eu compreendo essas coisas, não há necessidade de eu me emocionar. Eu apenas entendo, analiso. Se for bom, eu aproveito. Se não for bom, eu descarto com muita tranquilidade. E chegamos aqui no quarto caso, que são as mensagens instrutivas. São as comunicações sérias cujo principal objetivo consiste num ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as circunstâncias, a moral, a filosofia, etc. Importante: espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e os ajudam nos seus esforços. No terceiro tipo, a gente estava falando sobre os espíritos sérios, que vão trazer mensagens sérias. Nesse, as mensagens, além de ser sérias, vão ter uma questão de instrução, de orientação muito forte. E aqui já temos espíritos que vão ter mais um cuidado a mais. Eles realmente estudaram e se prepararam para aquele tipo de mensagem. Todos nós podemos ter a companhia desses espíritos sérios próximos a nós. Mas qual é a condição? Mais uma vez, a lei de sintonia. Nós precisamos nos sintonizar com eles, criar sintonia com eles. E como é que nós fazemos isso? Nos esforçando para sermos pessoas sérias, pessoas que buscam se instruir, que buscam ser corretos, equilibrados. Aí sim a gente entra na frequência vibratória desses espíritos e eles conseguem nos ajudar. O que é muito interessante nessas comunicações é que a gente não precisa nem saber que eles existem. O plano espiritual é sempre muito gentil conosco, vendo os nossos esforços honestos, no sentido de nos tornarmos pessoas melhores, eles se aproximam, mesmo que você não saiba deles, mesmo que você não sinta a presença deles, eles vão nos ajudar. Quando nós falamos sobre os tipos de mediunidade, todas vão estar ali ligadas a alguma questão de comunicação, mas as que mais se destacam, que geralmente chamam a atenção das pessoas, são a psicografia, que é essa capacidade mediúnica de captar o pensamento dos desencarnados e transmitir para o papel, as chamadas cartas do astral, um trabalho muito bonito que já ajudou muitas pessoas, trouxe paz para muitos corações que haviam perdido entes queridos. Fora os livros, os vários livros que nós já recebemos pelos espíritos foram através da psicografia. E tem também a psicofonia, que é quando o espírito se comunica pela voz do médium. O médium ali sempre sendo o aparelho, como nós falamos, o aparelho mediúnico, através do qual os desencarnados vão se comunicar com os encarnados. Existem muitos tipos de mediunidade, claro, mas esses dois acabam tendo um destaque maior quando a gente pensa sobre essas questões de comunicação. Mais uma informação de referência dos livros, só para nós termos aqui, está no livro O que é o Espiritismo, na questão de número 80, quando eles colocam: os espíritos bons se comunicam mais ou menos de boa vontade por esse ou aquele médium, segundo a simpatia que lhe depositam. A boa ou má qualidade de um médium não deve ser julgada pela facilidade com que ele obtém comunicações, mas por sua aptidão em recebê-las boas e em não ser ludibriado pelos espíritos levianos ou enganadores. Então, mais uma vez aqui, remetendo à questão da sintonia.
Nós precisamos criar sintonia com os espíritos para que eles possam se manifestar e passar as suas comunicações. Isso é muito importante. E quando eu falo nós, é claro que eu não estou falando só dos que trabalham em centros espíritas, né? Porque todos nós somos médiuns, então todos nós podemos receber algum tipo de comunicação, nem que seja pelo menos do nosso amigo espiritual, daquele guia próximo que está ali tentando nos ajudar. E para terminar, uma frase que foi dita pelo Chico, muito importante, que o telefone toca de lá para cá. Isso é uma frase para nos ajudar a entender que quando o plano espiritual perceber que a gente precisa de alguma ajuda, eles vão nos ajudar. É claro que isso não impede que a gente faça as nossas preces, que a gente peça ajuda, mas com certeza eles estão muito atentos a nós, às nossas necessidades. E se for preciso, eles vão, digamos assim, fazer uma ligação. Eles vão se comunicar conosco. Meus amigos, muito obrigado por terem ficado aqui, por terem assistido esse vídeo. Como sempre nós pedimos, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixe algum comentário, fale o que você achou sobre esse vídeo, sobre os outros vídeos. Se você tiver alguma dica de tema, algum tema que ainda não trabalhamos, deixe aqui nos comentários para que possamos fazer um vídeo sobre esse tema mais tarde. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.